Dando sequência ao tema Características de um regenerado. É o segundo vídeo que nós estamos gravando. E vamos ler aqui primeiro Gálatas capítulo 6, versículo 14. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas nós vamos continuando aqui. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, nova criação, nova criatura. Lembre-se, 2 Coríntios 5,17, se alguém estiver em Cristo, nova criatura, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É em Cristo. Queridos, é tudo em Cristo. E pelo Deus Pai. Em Cristo. Em Cristo. E Cristo crucificado. A morte e a ressurreição. E na sua morte, fomos identificados. A primeira, na ordem que eu estou colocando, tem muitas outras marcas de uma pessoa regenerada. Eu devo considerar 3 marcas aqui. A identificação, nós vamos falar, identificar com o quê, onde. Depois, frutificação, segunda marca. E a terceira marca de uma pessoa regenerada, perseguição. Não tem como não ser perseguida. E ser até odiado ou odiada, porque essa pessoa foi alcançada pela obra da regeneração ou do novo nascimento em Cristo. Mas vamos voltar aqui. Primeira marca de uma pessoa regenerada é a sua identificação. A sua identificação com o quê? A sua identificação. A identificação na morte com Cristo, a sua união em Cristo, pela morte na cruz, identificação no seu sepultamento, aquele sepultamento é nosso sepultamento juntamente com Cristo, identificação com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que aquela ressurreição também é nossa. Também é nossa. Efésios 2,6, juntamente com ele, com o Senhor Jesus, Deus o Pai nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Houve uma identificação na morte. Aquela morte é minha morte. E houve uma substituição de vida no nosso interior. Em Romanos 6,6 diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não servamos mais o pecado como escravo. O velho homem é a nossa vida velha. E houve uma substituição por uma vida nova. De uma vida velha para uma vida nova. Uma identificação na morte. Através da nossa morte com Cristo, nós perdemos a nossa vida velha condenada.
fadada a ir para o inferno eternamente, por causa da nossa natureza, chamada pecado, ou natureza de Adão, velho homem. Mas houve uma identificação na morte, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Houve uma identificação na morte. Nós somos batizados no corpo de Cristo na cruz. Romanos 6,3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Houve uma identificação. Essa pessoa confessa a sua identificação pela fé, aquilo que a palavra de Deus diz, e o Espírito Santo iluminou os olhos do nosso coração para que pudéssemos ver o Cristo crucificado e nós crucificados com ele. Mas também houve uma identificação na ressurreição. Na ressurreição nós fomos ressuscitados e na ressurreição houve uma troca de vida. Perdemos a nossa vida, ela foi amputada no corpo de Cristo na cruz e a vida de Cristo foi imputada em nós. Quando fomos ressuscitados juntamente com ele. Houve uma identificação na morte e identificação na ressurreição. Regeneração é uma substituição de uma vida velha condenada por uma vida nova, santa, que é a vida, não mais eu, Gálatas 2:20, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. Meu eu, pecador, foi crucificado com Cristo. Um regenerado diz, eu tenho pela fé a minha identificação na morte juntamente com Cristo. Morte, Romanos 6:11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos, nova vida, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A vida velha condenada pelo pecado, a natureza do pecado, a vida de Adão, foi crucificada e na ressurreição ganhamos uma nova vida. Agora uma vida para Deus. Pela vida do Senhor Jesus Cristo. Nós em nós mesmos não temos vida para viver para Deus. Mas a vida de Cristo que está em nós pela fé, se você nasceu de novo, você ganhou esta vida de Cristo, essa nova vida. E esta vida vive para Deus. Somente Jesus Cristo vive inteiramente para Deus. Eu e você esforçamos, mas não conseguimos. Por quê? Porque sempre a nossa vida ela é misturada com egoísmo, com pecados, com troca, mérito. Mas a vida de Cristo não. Houve uma substituição de vida. Em Efésios 4:24, ele diz, do velho homem para um novo homem, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. É Deus o Pai que nos concede gratuitamente, porque essa salvação, essa substituição de vida é pela graça. Nos regenerou. 1 Pedro 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Mas, pastor Lúcio, o senhor é muito repetitivo. Vamos repetir até o último suspiro sobre a morte do pecador e a ressurreição desse homem, sendo nova criatura, nova criação, e Cristo habitando no interior dele, para que
Porque Deus, o Pai, nos deu a vida de Cristo para que Ele, o Pai, possa obter em nós, nos salvos, nos regenerados, naqueles que foram identificados na morte e ressurreição com Cristo, o propósito eterno de Deus de conduzir muitos filhos à glória, porque nós não éramos filhos de Deus. Isso é Hebreus 2:10. Muitos filhos à glória, pela vida gloriosa do Filho dele, habitando em mim e você. Que coisa maravilhosa. Em João, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, ele diz, versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O que essa palavra está dizendo? Aquele que ama a sua vida, psique. A sua vida nesse mundo, psique, da alma, do sentimento, das emoções, das conquistas pessoais, para si, o centro é o homem. E o homem quer ser Deus, por isso que ele quer palpitar sobre a obra de Deus. Ai, não concordo, eu não concordo, não acho assim, eu acho que Deus está errado, porque ele quer ser Deus. Esse é natural do homem. Ele é mudado quando ele é regenerado, aí ele busca os interesses do céu, interesses de Deus Pai, ele quer o Senhor da vida dele, torna-se o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi identificado na morte e ressurreição em Cristo, e Cristo tornou a sua vida. Mas também ele foi identificado com a vida de Cristo. Houve uma identificação com a vida de Cristo. O que é isso? É sermos parecidos com Jesus Cristo. É como você conversar com um pai um tempo sobre um assunto. Conversa com um filho bem distante do pai sobre aquele mesmo assunto. E a mesma pergunta que você fez para aquele pai, ele deu uma resposta sobre um assunto. Aí você perguntou para o filho dele, que estava distante, quem sabe depois de uma semana, que você conversou com aquele filho sobre aquele mesmo assunto e fez a mesma pergunta, e você vê a semelhança da resposta. A conclusão é: eu estou vendo seu pai em você. Estou vendo identificação daquilo que o seu pai é em você. Parece que eu estou ouvindo seu pai me dar essa resposta. Essa ideia. Vou ver uma identificação. Deus, o Pai, está vendo a manifestação do Filho dele em nós. Se o Pai Celestial estiver vendo a vida do Filho em nós, é porque há uma testificação da vida de Cristo em nós. Porque eu posso dizer que Cristo é minha vida, eu estou vivendo a vida de Cristo. Mas o mundo identifica o Senhor Jesus Cristo em nós. Conversando conosco, alguém diz: puxa vida, isso é diferente. Eu conhecia você há 5 anos atrás. Olha o que você está me falando hoje. Você está sendo identificado com a palavra de Deus. O que aconteceu? Isso é identificação com a vida de Cristo. Quantos estão, eu identifico na morte com Cristo, na ressurreição com Cristo, mas e a vida de Cristo, que foi nos concedida na ressurreição? Quem nos deu foi o Pai, pelo poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos vivifica, nos dá vida, e a vida de Cristo. Isso é vida, salva, é vida eterna.
Houve uma identificação. Em Colossenses capítulo 3, versículo 3, ele diz: morrestes, e a vossa vida, você morreu. Houve uma identificação na morte com Cristo. Você morreu. E a sua vida está com Cristo em Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E Colossenses 3,4 ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Cristo, que é a sua vida. A palavra de Deus diz que você teve uma identificação na ressurreição pela vida de Cristo. Isso é verdade para você? Isso é verdade na minha vida? Houve uma identificação. Houve uma troca da vida de Adão pela vida de Cristo. Nós não sou salvo porque aceitei a Cristo. Eu fui salvo porque Deus me aceitou, Deus me conduziu a Cristo e Cristo me aceitou no seu corpo lá na cruz. Para fazer, para me perdoar, para me justificar e para me dar a vida justificada, a vida santa, a vida obediente, que é a vida do seu Filho Jesus em nós. Em nós não há bem nenhum, mas nós recebemos pela fé a vida do Filho de Deus, porque houve uma identificação. Olha a base, nossa identificação na morte, no sepultamento, na ressurreição e identificação pela vida que ganhamos na ressurreição, que é a vida do seu Filho Jesus Cristo. Qual é a sua marca principal? Exemplo. Você é um médico. E eu pergunto, quem é você? Eu sou o doutor. Muito bem. E se tirar o doutor? Eu sou professor de faculdade. E se eu tirar professor de faculdade? Eu sou professor de inglês. E se eu tirar o professor de inglês? Quem é você? Eu sou pai de tantos filhos. E se eu tirar? Eu sou marido de fulano e tal. E se eu tirar? Quem é você? Eu sou um cristão. E você não entendeu sobre a regeneração e a identificação na morte e ressurreição juntamente com Cristo. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, essa pessoa deveria responder: quem é você? Sou um cristão. Às vezes a pessoa fala: não, eu sou um pastor. E se tirar o pastor? Eu sou evangelista. E se tirar? Eu sou um cristão. Muito bem. Eu sou um cristão que fui identificado na morte e ressurreição com Cristo e Cristo tornou a minha vida. Portanto, eu sou cristão como médico, eu sou um cristão como professor, eu sou um cristão como marido, eu sou um cristão como pai. Por quê? Porque tudo isso que faço, eu recebo orientação e ordem e presto satisfação àquele que me regenerou e que habita em mim. Eu sirvo os meus pacientes, eu sirvo a Cristo, porque eu sou cristão, eu sirvo a Cristo na vida dos meus pacientes.
Eu sirvo a Cristo na vida dos meus alunos. Eu sirvo a Cristo na vida da minha esposa. Eu sirvo a Cristo na vida dos meus filhos. Quem é você? A identificação na morte e ressurreição em Cristo. Troca de dependência. Troca de confiança. Não mais em mim, não mais eu, mas Cristo. Amém. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva no canal. Nos ajuda de alguma forma, ajuda a plataforma. E se você quiser, faz o seu like ou dislike, sei lá, de alguma forma. E também, faça o seu comentário. Eu pergunto, você encaixaria no primeiro item que eu estou dizendo aqui? Tenho experiência da minha identificação. E o meu dia a dia prova a minha identificação com a vida de Cristo. Não somente Cristo habita em mim, mas Ele se manifesta no meu relacionamento com Deus Pai, na minha adoração, na minha oração, no meu arrependimento, no meu serviço a Ele. Houve uma identificação, porque o trabalho, o serviço que faço, é fruto do serviço dEle, o trabalhar dEle na minha vida, todos os dias, para a glória de Deus Pai. Amém.